todos os presentes que a gente vai gravar essa reunião. Ela não está sendo transmitida online, então a gente não está ao vivo agora, mas a gente vai gravar e vai divulgar posteriormente. Se todo mundo está ciente, concorda com a gravação. Sim. Ok. E aí a Mari vai começar a gravar. Então, assim, primeiro eu queria dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a participação de todos e agradecer também a participação aí dos vereadores, né, Débora Palermo, Paulo Gaspar, também agora contando com a presença do vereador Paulo Búfalo. Muito bem-vindos, agradecer já muito a disponibilidade de estar aqui presente para conversar com a gente sobre isso. E eu queria explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da sala, né? A gente pensou, então, em fazer uma reunião bastante participativa. E para garantir essa pluralidade de ideias, né, abrir para as pessoas que se inscreveram, para elas também terem esse espaço, né, de considerações, de perguntas. Acho que a ideia é abrir uma conversa. Então, a gente pensou em começar rapidamente, eu apresentando um pouquinho, né, falando o que é a Minha Campinas, qual é o intuito, né, dessa reunião aqui hoje, por que a gente está fazendo isso, e aí abrir, né, primeiramente para a vereadora Débora Palermo, a fala dela, de 10 minutos, logo em seguida, né, então o vereador Paulo Gaspar, mais 10 minutos, quem conseguir concluir antes seria muito bom, porque daí a gente tem mais tempo para as outras pessoas falarem, né. Sim. Durante essas duas falas iniciais, né, dos vereadores, da vereadora Débora e do vereador Paulo, a gente vai estar fazendo inscrições no chat. Então, vocês podem escrever aqui do lado, né, no chat, o seu nome e bairro. Isso quer dizer que você quer falar, né, que você tem alguma coisa para perguntar, alguma consideração, alguma opinião. Então, vão se inscrevendo nesses 20 minutos iniciais que a gente tem. E logo em seguida, a gente vai, então, abrir para as falas dos inscritos. A gente vai dividir o tempo restante pela quantidade de inscritos. Então, se tiver muita gente querendo falar, o tempo vai ser menor. Mas se tiver poucos inscritos, vocês vão ter um tempo maior de fala, para a gente poder ter mais diversidade aqui de visões, né? E aí, logo em seguida, a gente volta, né, para o fechamento com os vereadores para fazer as suas considerações finais e respostas, se tiver perguntas, né, direcionadas, responder. É uma coisa breve, como a gente tem uma limitação de tempo, né? Acho que a ideia é a gente fazer uma reunião de 1 hora. Então, vocês teriam aí 5 minutos finais para poder responder as pessoas, e a gente faz o encerramento. É pouco tempo, mas eu acho que essa conversa não se esgota aqui, mas eu acho que abre o diálogo, né? Começa aqui para a gente continuar depois, enfim, durante outros espaços. Então, rapidamente, queria começar falando um pouquinho, me apresentando, né? Está aqui presente da Minha Campinas hoje a Cláudia, que sou eu, e a Mariana. A Minha Campinas, né, é uma organização que tem o propósito aí de promover a participação, né, popular nas decisões de interesse público na cidade de Campinas. Então, a gente fica visualizando aí oportunidades, né, de promover essa participação das pessoas nas grandes decisões da cidade, buscando dar mais visibilidade para a política, né, e para que as pessoas participem mais. A gente acredita muito que só com essa participação das pessoas é que a gente vai conseguir construir, né, uma cidade aí mais igualitária, com garantia de direitos. E essa reunião de hoje é para falar um pouquinho, né, do que foi a campanha que a gente lançou, chamada Vereadores de Milhões, Participação de Centavos, que é para a gente entender um pouquinho como é que é a questão, né, das emendas impositivas no orçamento da cidade. Só para contextualizar, final do ano de 2021, foi aprovado na Lei Orgânica da cidade, né, que é uma Constituição Municipal, uma alteração, né, que permite, então, que os vereadores tenham agora, né, um dispositivo de fazer indicações, né, do gasto do orçamento anual do município de Campinas, né. Então, aí foi deliberado 1,2% aos vereadores, né, a Câmara de Campinas, para que os vereadores destinem, né, parte desse recurso para obras, projetos, né, e execução no orçamento da cidade, o que era antes de competência apenas do executivo, né, e agora a Câmara de Campinas esse ano foi aproximadamente 2,7 milhões para cada vereador poder destinar aí emendas, sendo que 50% desse valor tem que ser obrigatoriamente para a área da saúde.
A Minha Campinas, né, fez essa campanha Vereadores de Milhões, participação de centavos, para buscar trazer, né, mais visibilidade para a indicação das emendas, né, para que os vereadores se comprometessem mais a garantir, né, algum critério de transparência, de publicidade, de como cada vereador vai indicar essas emendas, e também para tentar buscar um pouco promover essa participação social, né. A princípio, a gente tem uma visão bastante crítica em relação à aprovação do orçamento impositivo, por considerar que ele ainda é um processo que mostra bastante fragilidade em relação à transparência e à participação popular, né. Acho que esse ano, por ser a primeira vez, teve alguma visibilidade, né, por conta da imprensa, e também acredito que até por conta da sociedade estar acompanhando isso um pouco mais de perto, mas para os próximos anos existe um receio muito grande, né, de como esse instrumento pode ser usado, né, uma vez que não tem aí nenhum critérios oficiais, né, legais de promoção da participação, de canais, ou mesmo da transparência desse recurso, e aí a importância desse acompanhamento da sociedade civil e do controle social. Então, por isso que a gente está aqui, para tentar entender um pouquinho, né, quais são as implicações dessa alteração na lei orgânica da cidade e o que isso reflete para Campinas. Então, assim, já queria começar passando o bastão, né, agora para a vereadora Débora Palermo. A gente queria ter convidado mais vereadores e ter mais pluralidade de ideias aqui, porém, como eu falei, era uma reunião curta e a gente buscou os critérios de ter uma pessoa que trouxesse uma visão mais favorável da aprovação das emendas e outra pessoa com uma visão desfavorável, né, ou contrária da aprovação desse dispositivo na lei orgânica. E aí o convite à vereadora, então, é como representante da casa, né, como atualmente presidente aí da Câmara de Campinas, para que ela trouxesse, né, uma vez que essa alteração foi aprovada majoritariamente pela Câmara de Campinas, né, praticamente 99% da Câmara aprovou, né, essa alteração à lei orgânica, que você trouxesse um pouquinho, então, como presidente da Câmara de Campinas, e também o que você considera, né, dessa aprovação massiva da Câmara de Campinas, desse instrumento, né, quais são as vantagens que vocês consideraram, né, para aprovação desse dispositivo. Eu acho que o intuito aqui é menos focar nas emendas, né, de cada vereador, do que foi indicado, não é falar, mas sim do processo, para a gente entender o quanto esse processo está sendo feito e quais são os benefícios para Campinas. Então, a vereadora pode se apresentar e começar, teria até às 17h20. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, Paulo, Gaspar. Só para reforçar que as pessoas podem fazer as suas inscrições aqui no chat, escrevendo nome e bairro. Perfeito. Boa tarde. Então, Paulo Gaspar, Paulo Búfalo, Mariana, Álvaro, Esther, Nilson, Adriane, alguns que eu vejo aqui. É um prazer, né, participar e poder falar um pouco sobre essa novidade, né, que são as emendas impositivas, né, e o que ela significa ou pode significar para o município e para os vereadores, né. No meu ponto de vista, se bem usada, ela pode sim contribuir muito para Campinas, considerando que os vereadores são os representantes da população, estão dia a dia ali com a população, visitando os bairros, ouvindo, e que a prefeitura nem sempre consegue, né, estar em todos os espaços e conhecendo todas as demandas. O vereador avaliando bem e mandando, indicando a emenda para aquela área que ele atua, que ele defende com responsabilidade, né, procurando atender assim os anseios, a necessidade da população, eu acho que ela é muito bem-vinda. Cabe também, eu acho que nisso Minha Campinas tem um papel muito fundamental, inclusive, né, que a população acompanhe e cobre isso. Eu acho que é muito importante que a população participe, né,
dessas indicações, conversando com os vereadores, e que os vereadores ouçam os anseios da população, né? Eu acho que essa é a forma correta, e procurando, por exemplo, eu atuo muito na área da criança e do adolescente, né? Pelo meu histórico de 12 anos conselheira tutelar, né? Sempre foi nessa área que eu trabalhei. Então, eu procurei indicar nas áreas que atendem as crianças, né? Que atendem os adolescentes e as crianças. 90%, praticamente 100% das minhas emendas foram direcionadas para esse público. Por quê? Eu sei que são políticas públicas importantes para garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Então, eu acho que esse ano foi o primeiro ano, é uma novidade para todos os vereadores, para a cidade. Eu acho importante que a população participe, questione, sugira, e nós, vereadores, né, que a gente possa também fazer uma avaliação após esse ano, né, porque para nós também é complicado, porque foi o primeiro ano, então é difícil, é muita demanda, né? E o recurso não é um recurso enorme que dê para atender muita coisa. Então a gente teve que pensar muito bem onde direcionar para poder atender aquilo que realmente a gente acha mais importante. São 2.727.000, né, não é uma demanda, não é um valor tão grande para uma cidade que tem tantas necessidades. Então, eu vejo assim, ainda como uma novidade, ainda como a gente tem que avaliar com muito cuidado, ter critérios, ter responsabilidade, né, no uso dessa emenda, para que a gente atinja assim, a necessidade realmente daquilo que a população precisa e busca, né? E que nem sempre a prefeitura, o poder público consegue atender. Acho que é isso. Assim, também o pessoal pode falar mais e depois estou disposta aqui a responder também qualquer questionamento. Obrigada, vereadora. Muito obrigada pela fala. Quem quiser depois, né, se inscrever para falar também, fazer considerações ou perguntas, pode ir colocando aqui no chat. Bom, a gente ganhou 5 minutos aí, eu vou passar então para o vereador Paulo Gaspar. Gostaria então que o senhor trouxesse um pouquinho, né, qual a visão desfavoráveis da aprovação do orçamento impositivo para a cidade de Campinas, né? Considerando uma vez que o senhor votou contrário, né? Acho que foi o único vereador que votou contra as emendas em 2021. Porém, também se beneficiou de certa forma agora, né, com as indicações das mesmas. Então, se inclusive existe alguma contradição, né, dessa sua postura de ter aprovado favorável, mas de ter feito as indicações agora nesse momento, mas que o senhor trouxesse também um pouco quais foram as considerações, quais são as críticas para votar contrário, né, à alteração à lei orgânica, e o que o senhor veja, né, de melhorias, então, para melhorar aí o processo da indicação das emendas. Obrigado, Cláudia. Quero parabenizar aí a minha Campinas pela atuação que vocês têm feito ao longo dos anos. Eu já participei aí de um debate da Previdência, reforma da Previdência lá em 2018, quando eu não era nem sonhava em ser vereador, né? Então, admiro aí o papel de vocês para estar promovendo esses debates e conscientizando a população. Cumprimento aqui a todos os presentes, especialmente aí a minha colega Débora Palermo e o vereador Paulo Búfalo, Adriane Carvalho, que trabalha comigo também. Muito bom ver vocês aqui. Só corrigindo, né? Você disse que eu me beneficiei das emendas. Na verdade, eu fui obrigado a fazer a destinação da emenda, porque se não fizesse, esse dinheiro é da Câmara, então a Câmara vai usar como ela bem entender. A verba é um total para ser dividido entre os vereadores. Se eu não usar, vai cair na mão de alguém que vai usar, sei lá como,
Então, que a única restrição aí que nós fizemos é que a gente não queria destinar, que a nossa preocupação desde o início, para nenhuma ONG diretamente, ou para nenhum aí fornecedor de qualquer coisa que não fosse a própria secretaria. Então, como você já disse, 50% é para a saúde. Foi da saúde, eu destinei a maior parte aí para a Rede Mário Gatti, para a própria Secretaria da Saúde para despesas, para o Hospital Beneficência, para o Hospital Cândido Ferreira e para... isso da saúde, né? Depois foi para a área da assistência também e para o Núcleo de Assistência Social e também para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Planejamento, que eu sou urbanista, então, dentro da minha área eu tenho muitas reivindicações dentro da Secretaria de Planejamento no sentido de desburocratizar, fazer atendimento online para os engenheiros e arquitetos e tal, e eles não têm nem equipamento ali, então foi uma pequena parte desse dinheiro para eles. Enfim, então todos esses recursos foram destinados diretamente para a Secretaria fazer a distribuição, sendo que cabe ao vereador ir dizer, olha, Secretaria, manda para aquele... gasto X ali, ou para equipamento, ou para despesa e tal. Então, é isso que a gente fez. Independente disso, eu fui o único a votar contra, porque eu enxergo a questão da política, assim, de uma maneira muito peculiar e contrária do tradicional, como é o próprio meu partido, que é o Partido Novo. Vocês devem conhecer, que tem uma proposta mais liberal e de ir contra o modus operandi da política tradicional, né? Primeira coisa que nós tememos aí é que a questão das emendas, ela prejudica a renovação política, né? Uma vez que, imagina, nós temos 33 vereadores ali, você já tem a máquina ali na mão, o dia a dia, toda a estrutura da Câmara, TV Câmara, equipe trabalhando, assessores, você já tem ali uma máquina à sua disposição diariamente para você se promover o seu trabalho, ou seja, prestar informações do seu mandato, mas que também pode ser usado em benefício próprio, se assim for o desejo do vereador, né? Então, você pode usar de uma forma séria, honesta, ou você pode usar para se favorecer, como tudo na vida, né? Então, já é difícil para uma pessoa, eu e a Débora, entramos aqui pela primeira vez, o nosso primeiro mandato. Praticamente foi 50% de renovação da casa. Então, assim, para uma pessoa que está chegando e que não tem essa estrutura toda que um vereador que tem mandato tem, já é uma concorrência desleal, entre aspas, né? Difícil de vencer essa batalha. E aí, quando você tem mais uma ferramenta, que é uma emenda impositiva, se torna ainda mais difícil essa renovação política, né? Porque, indiretamente, vira um clientelismo, né? Eu estou indicando uma verba para cá, uma verba para lá, naturalmente, para onde eu estou mandando dinheiro vai ter um agradecimento, vai ter uma consideração especial, a minha atenção para aquele local, etc. Isso pode se reverter para mim em votos, em favorecimento de alguma forma, quando na próxima eleição, se for o caso de eu me colocar a reeleição. Então, nesse sentido, primeira coisa, a gente acha que é prejudicial para a renovação política. Segundo, que eu acho que não é competência do legislativo trabalhar com orçamento. Então, o executivo executa, o legislativo legisla, né? Então, a competência do legislativo principal que é fazer legislação e fiscalizar o executivo e o próprio legislativo, né? Então, essa, para mim, são as funções principais, seja do vereador, seja de um deputado, né? Quando você fala assim, poxa, mas o deputado federal tem dinheiro na mão, destinar emendas, o deputado estadual também tem, por que o vereador não pode ter? Bom, eu e o Partido Novo somos contra todos os tipos de emendas, seja para deputado ou seja vereador. Porém, o deputado federal e o estadual, ele traz um dinheiro de fora para o município, ou seja, ele traz dinheiro da União, ele traz dinheiro do Estado, dos impostos, para o município, porque aqui fica muito pouco. Então, o dinheiro vai todo embora lá para a União, para o Estado, e volta vamos supor, 10%, vai falando grosseiramente para o município. Então, o que a gente defende? Defende um pacto federativo
para que fique mais recursos no município, que não precise tanto dinheiro embora, e para que não precise voltar na mão de deputado nenhum. E para que não tenha que ficar as entidades atrás de deputado passando pires pedindo esmola. Essa é a nossa visão, né? Para o vereador, o dinheiro está no município. Qual é o sentido de eu tirar o dinheiro da dentro da secretaria para passar para o vereador fazer a destinação, né? Então, como a Débora bem colocou, eu posso fazer um bom uso das emendas, mas eu posso também não fazer um bom uso, vai depender do vereador aí, no caso. Então, sem querer analisar o mérito de cada vereador, por princípio, eu sou contra qualquer tipo de legislativo fazer destinação de emendas, né? E toda essa visão que eu acabei de citar tem muito a ver com a visão que eu e o Partido Novo tem do fato de como funciona a estrutura política ou a máquina política. Como é que a base do governo, né, se funciona aqui na cidade de Campinas? Como é que o governo consegue fazer uma base? Ele depende desses vereadores que precisam de um certo favorecimento do executivo para estar no dia a dia ali atendendo às suas demandas, né? Então, eu, por não ser da base, lógico que eu vou ter mais dificuldade do que um vereador da base, se alguém me pedir lá para consertar um instrumento da pracinha, ou tapar um buraco, cortar uma árvore, não sei o quê. Eu, como vereador, tenho a obrigação de receber essa demanda do cidadão, mas eu não tenho isso como uma bandeira. Eu não defendo um bairro, eu não defendo uma corporação, eu não defendo um sindicato, eu fiscalizo a cidade como um todo. E aí, se vier uma demanda de um cidadão, eu vou fazer um requerimento e vou encaminhar ao poder público. Quem é da base, ele tem um procedimento diferente, né? Então, assim, a Débora é da base, mas eu sei que ela é bem independente, né? Ela mas ao mesmo tempo ela não é tão submissa. Então, você tem vereadores que são mais submissos, e aí, nesses casos, como funciona a política a nível nacional. A base fica totalmente rendida na mão do governo, que, ao ter esse mecanismo de emendas, ele vira ali uma troca de favorecimento, né? Então, o legislativo não vota as matérias do governo, a gente vê vereador que sobe na tribuna para reclamar que não está sendo atendido, e aí tem projetos importantes que são retalhados na Câmara, não votam, não passam, porque eles estão brigados ali com o governo que não está atendendo as suas demandas. Então, na minha visão, existe um comprometimento aí, um vício de iniciativa, o legislativo se intrometendo no executivo e vice-versa. Nós vamos ter aqui uma eleição na Câmara, a Débora aí vai ter meu voto, já antecipo meu voto aqui, que ela é uma pessoa assim extraordinária, já mostrou que veio, e é uma pessoa independente. Mas a gente sabe quanto que é difícil para ela concorrer com minuto, se puder ir concluindo, mais um minuto, se puder já ir concluindo. Então, assim, toda essa visão das emendas está totalmente ligada com essa visão de como funciona a máquina e a estrutura política. Não tem como dissociar as duas coisas, né? E a gente poderia ficar falando horas e horas disso aqui. Então, acho que eu passei a ideia para vocês, finalizo, agradeço o espaço e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, vereador Paulo, pelas considerações, por ter aceitado o convite também. Obrigada pelas explicações. Nós tivemos aqui algumas inscrições, a princípio são 3 pessoas, queria incentivar aí a participação das pessoas, acho que a gente pode abrir, uma delas sou eu, inclusive, a gente pode abrir para essas 3 pessoas fazerem suas perguntas, e aí eu devolvo para os vereadores se não tiverem mais inscrições, ou então quem tiver aí alguma coisa para considerar também, quiser opinar um pouquinho sobre isso, acho que a ideia é uma conversa mesmo, pode colocar o seu nome aqui no chat bairro, que a gente vai pela ordem de inscrições, tá? Então, acho que pode escrever. Adriane levantou a mão, você tem alguma consideração? Você vai se inscrever na fila, né? Tá. Como a gente tem um tempinho, eu acho que a gente pode deixar, então, 3 minutos iniciais. E o primeiro inscrito aqui foi o Álvaro Salles, do Jardim Guanabara. Álvaro, se você quiser também se apresentar, e você tem 3 minutos. Boa tarde a todos, meu nome é Álvaro, sou
nossa amiga Cláudia já falou, sou do Jardim Guanabara, nascido e criado aqui em Campinas. A colocação do vereador Paulo, eu escutei interessante a sua exposição, quando o senhor fala de atendimento à população. Acho interessante, eu já tive algumas oportunidades de ir à Câmara e é difícil achar um vereador lá dentro. Talvez o senhor fique lá, mas eu já estive lá várias vezes e não acho. Aí você vai perguntar, pô, cadê fulano? Está trabalhando, todo mundo trabalha, menos a gente, população. Mas, enfim, tudo bem. É questão de achar o vereador para justamente fazer isso daí. Uma reivindicação, eu acho que a principal postura, a principal atuação do vereador, qual é? Fiscalizar o executivo. Sim, isso sim. Tá? No caso, com referência a verbas, que o senhor mencionou, no caso, acho que é interessante, sim, o vereador ter essa oportunidade de mostrar à população o trabalho que ele faz. Está tendo essa abertura, por que não? Só que o detalhe, eu falo, como contribuinte que sou, no sentido de mais transparência. Não é simplesmente, como o senhor citou, vou passar a verba para a secretaria tal. Para quê? O que ela vai usar? Em que lugar ela vai usar? O que ela vai fazer? Porque fica muito abrangente, fica muito, digamos assim, aberta. Eu vou passar um exemplo. Eu vou passar a verba para a Secretaria de Infraestrutura. Tá, mas o que na infraestrutura vai ser usado esse dinheiro? É questão de ver se realmente vai usar aquele dinheiro para aquela finalidade. O senhor está vendo a finalidade, mas será que vai ser usado para essa finalidade? Eu digo no sentido de rastrear aquilo que foi sugerido, sabe? E de ver se foi atuante isso daí. E não simplesmente a saúde. Saúde a gente sabe, eu sou usuário do sistema de saúde SUS. Eu sei que realmente é uma situação crítica que está o sistema. Profissionais, medicamentos, equipamentos, sabe? Infelizmente, é triste a situação. E os profissionais estão cansados. Eu sou atendido pelo Centro de Saúde Centro. Então, Álvaro, se você puder ir finalizando, sim, só para o seu tempo está acabando. Tá bom. Então, a minha colocação, como o próprio vereador falou, seria extenso também, tá? Mas, vamos lá. Obrigado pela oportunidade e peço a vocês transparência, só isso. Obrigado. Muito obrigada, Álvaro. A gente vai fazer o bloco das falas e perguntas e a gente volta para os vereadores, se não tiver mais inscrições. Acho que a Mari controla o meu tempo. A minha pergunta, acho que vai para os vereadores também, vereadora Débora, vereador Paulo Gaspar, inclusive também para o vereador Paulo Búfalo, aqui presente, agradecer a presença para esse debate, essa conversa. Que foi falado, né, inclusive pela própria vereadora que defende, né, a aprovação das emendas no orçamento, foi falado um pouquinho das questões de que pode melhorar e também de que vai depender bastante do posicionamento de cada vereador, né. E aí minha pergunta a gente pode ficar, enquanto sociedade, na expectativa da boa vontade dos vereadores, né? A gente pode confiar apenas na boa vontade do legislativo? Ou quais seriam, então, os dispositivos que seria possível alterar na lei para que garanta, não a boa vontade, né, mas algum controle em relação a esses canais de participação, né, oficiais, que sejam previstos legalmente, se é possível fazer essa alteração, e também quanto a critérios de transparência, né, porque, assim, esse ano a gente teve, inclusive, alguma visibilidade das emendas, eu acredito que por ser o primeiro ano, por ter tido também uma visibilidade maior da imprensa, né, a sociedade civil está olhando um pouco para a Câmara, mas a gente sabe que a tendência, isso ao longo dos anos, talvez não se perpetuar assim, ou vai depender muito da composição do legislativo. E aí, a gente pode confiar só na boa vontade dos vereadores, né, quais seriam os dispositivos, ou os mecanismos, né, para garantir, enfim, critérios de publicidade e transparência, e para mim transparência não é só a publicação no site da Câmara, né, de forma didática e acessível, canais oficiais que garantam essa participação mais ampla e não favorecimento de base, às vezes, do vereador, que a gente sabe do risco disso virar, enfim, troca de votos ou mesmo propaganda eleitoral, né, em época de eleição. São esses os riscos e eu acho que... Como que a gente pode impedir isso, né, de forma legal?
e não na boa vontade de cada parlamentar. Já concluí. A próxima inscrição, só para a gente fechar o bloco e a gente passa para os vereadores, seria da Esther, do Satélite Íris. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Esther, que é moradora da região noroeste de Campinas, que teve o privilégio de eleger 5 vereadores. E também quero dar parabéns para a Câmara por essa emenda, né? De repente, primeiro momento aí, de estar colocando esse valor das verbas, até para a gente poder acompanhar melhor. E como já foi falado, a questão da transparência. Então, a minha preocupação fala que é 50% destinado para a área de saúde. E eu tenho acompanhado, eu já fui conselheira do centro de saúde, e a gente sabe que, às vezes, a coisa não funciona porque falta de RH, falta de remédios na farmácia. Então, assim, realmente, eu queria ver como que nós vamos poder acompanhar isso. E minha outra preocupação é o seguinte, os projetos sociais. Aqui na nossa região, a gente tem algumas OSCs que funcionam, assim, maravilhosamente bem, mas é muito pouco. Elas precisam ampliar o número de OSCs para poder atender as crianças, adolescentes, porque, assim, a criança, ela está atendida na escola e depois ela pode ir para a OSC. Enquanto a gente sabe que na faixa etária aí dos 14 em diante, não tem muita coisa voltada para essa juventude quase, né? E precisa, esses adolescentes precisam de momentos, assim, sabe, de esporte, de reforço escolar. Então, a gente precisa olhar essa questão dos projetos sociais. E, puxando aqui para a minha área, a região do Campo Grande é muito grande, e a quantidade de OSC que tem é muito pouco para a demanda. Então, seria isso. Muito obrigada, Esther. Eu acho que eu vou considerar mais uma inscrição. E aí a gente já abre, eu vi que o vereador Paulo Gaspar se inscreveu, mas teve a inscrição da Mariana. Mas acho que antes teve da Adriane, né? Desculpa. Tá, então para a Mariana, e aí a gente já passa para o Paulo e os demais vereadores. E quem quiser, né, ouvindo aqui se inscrever, pode falar, pode se inscrever. Obrigada, Mari. Não sei se vocês perceberam, mas eu caí e já voltei. Acho que agora seria a inscrição aqui do vereador Paulo Búfalo, quiser se apresentar, falar e também já responder, e logo em seguida eu passo para a vereadora Débora e o Paulo Gaspar. Mas as inscrições estão abertas ainda, a gente tem tempo. O senhor tem 3 minutos, vereador Paulo. Não, tá mudo. Não aparece aqui se o microfone está aberto ou não. Quiser tentar sair e entrar novamente.
Acho que tem que dar permissão, né, no microfone quando entra. O microfone está fechado, tenta abrir. Abriu, mas não dá para ouvir. Sai e entra novamente. Tá bom. Não sei se ele vai demorar a voltar. Acho que a gente pode passar, então, nesse momento, enquanto ele não entra. Ah, voltou. Vereador Paulo Búfalo. Pode falar. Não. Se você quiser ir tentando, Paulo, a gente aguarda aqui, vamos conversando, tenta ver em configurações, sons, às vezes é só uma permissão que não foi dada. Então, eu vou passar 5 minutos de fala para as considerações e respostas também desse bloco para a vereadora Débora Palermo. Ô, Cláudia, só uma sugestão, se o Paulo tiver celular, entrar pelo celular. Também, boa. Fica a dica aí, Paulo, a gente está te aguardando. Bom, vamos lá, vereadora. Enquanto o Paulo tenta conectar, estão me ouvindo, né? Eu vou responder, né, as perguntas e tentar, né, ver se eu consigo aqui responder. Sobre a Cláudia, né, os dispositivos para acompanhamento, se foram cumpridas essas emendas ou não, né? Como essas emendas, elas são, vamos dizer assim, carimbadas, eu acho que quem mais vai poder acompanhar e cobrar para que elas sejam realmente cumpridas é o vereador que indicou, né? Por exemplo, vou usar no meu caso, eu encaminhei lá para o Mário Gatinho para equipamento de climatização e para 2 mesas cirúrgicas e mecânicas de cirurgia. Então, eu vou querer ver esses equipamentos instalados, né, no Hospital Mário Gatinho, e as mesas cirúrgicas elétricas, o equipamento de climatização para o funcionamento do hospital. Isso é o acompanhamento que o vereador e a população deve fazer, porque é público, né? As emendas são públicas, todos sabem para onde nós indicamos. Assim como eu encaminhei para a Secretaria de Assistência Social a contratação da central de Libras, remota de Libras, para os surdos, que vão para consultas médicas, audiências, e não tem um intérprete. Você imagina a dificuldade dessas pessoas poder se comunicar, falar com o juiz, falar com o médico, sem ter um intérprete. Então, era uma demanda deles, há muito tempo pedindo, eu vinha pedindo isso para a Secretaria de Assistência, insistindo nisso, e não conseguia. E foi possível através da emenda. Eu destinei 270 mil para isso. Então, agora eu vou cobrar que seja feito o contrato, né, dessa central. Assim como outras que nós fizemos aqui, né, para o Cândido Ferreira, que é para equipamento da casa lá que atende a população de risco e vulnerabilidade, aqui equipamentos de computador, impressora, celular, que eles não tinham nada. Então, essas emendas, elas são direcionadas especificamente para uma demanda. Então, lógico que cada vereador que fez esse apontamento, ele vai cobrar do poder público que aquilo seja cumprido, né? E a população também. Aí a Esther falou sobre a questão das OSCs, né, Esther, e da demanda da saúde. Exatamente isso, é uma das minhas brigas e a minha luta aqui é para aumentar o serviço de contraturno escolar, que é o serviço de fortalecimento de vínculo, que atende a criança no período contrário da escola, para que essa criança fique no ambiente protegido e com atividades, né, direcionadas para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível e que a mãe e o pai possam trabalhar tranquilos que o filho está no espaço protegido, né? E realmente tem uma demanda reprimida em toda a região, em todas as regiões de Campinas. Falta muito
muito serviço para essas crianças, e, como ela muito bem disse, essas óticas vivem afogadíssimas, vivem vendendo pizza, fazendo bazar para poder sobreviver, e sendo que o poder público teria o dever de estar atendendo essas crianças, é dever do poder público fazer isso, eles fazem uma prestação de serviço para a população, né? E eu encaminhei, e as emendas, nesse ponto, ela é muito boa. Por exemplo, a creche Bento Quirino, que é a creche, é o equipamento mais antigo de Campinas de atendimento para criança, ele estava com o telhado para reformar, chovendo dentro, e não conseguia fazer uma reforma do telhado. Então, eu destinei minha emenda para lá, uma emenda para a reforma exclusiva desse telhado, para atender essas crianças, atender essa OSC. Então, a emenda é uma novidade, ela é ainda uma coisa nova, mas a gente sabendo usar, como eu disse, com responsabilidade, e como muito bem disse Paulo Gaspar, não troca de voto. Eu acho que, por exemplo, eu destinei para a maternidade de Campinas, não estava previsto mandar para a maternidade, mas ela sofreu um assalto, né? Vocês viram, foi matéria de jornal, e aí eu conversei com a assistente social de lá, e ela falou: Débora, a gente está sem incubadora, a gente está sem berço, aí nós mandamos 680 mil para lá. Eu tirei de outras áreas e mandei emergencialmente para a maternidade, para ela poder comprar equipamentos para atender essas crianças que nascem, vão para UTI e precisam de todos esses equipamentos para sobreviver, né? Tem 1 minuto, vereadora, se puder já ir concluindo. Sim, e a Mariana falou se a previsão para estudo. Eu acho, Mariana, que nós temos que buscar isso, né? O acompanhamento dessas emendas, dispositivos que dê uma análise de se foi cumprido, se foi bom, se secretarias foram muito atendidas e outras deixaram de receber. Eu acho que essa a avaliação, a Câmara, né, nós aqui como vereadores, como um todo, nós temos que fazer. E até o ano que vem, nos próximos anos, quem sabe em conjunto os vereadores fazer um estudo prévio, por exemplo, um grupo de vereadores destinar para o Hospital Mário Gatti, entendeu? E atender aquele hospital, ou um grupo atender. A Esther falou uma coisa que quando a prefeitura apresentou para nós as demandas, a saúde apresentou um projeto da logística de distribuição de medicamento, que é uma coisa importantíssima, mas era um valor altíssimo. Eu falei... Quer concluir, vereadora? Isso. Eu falei, seria interessante um grupo de vereadores apoiar e financiar as emendas para essa logística. Então, são coisas que a gente vai ter que, durante os anos, aí, ir acompanhando e melhorando, né? Faz parte do processo. Obrigada, vereadora. Eu vou abrir agora na sequência o vereador, então, Paulo Gaspar, e eu volto no Paulo Búfalo. E aí, 5 minutos para cada um deles, tá? E aí, quem tiver perguntas, pode continuar escrevendo no chat o seu nome. Perguntas, considerações, quiser dialogar com alguma resposta de algum vereador ou vereadora. Paulo Gaspar. Ok, Cláudia. Sobre a questão que o Álvaro colocou, que ele vai na Câmara e não acha o vereador, bom, você não vai me achar nunca lá, porque eu não fico na Câmara, eu fico rodando o dia inteiro, reunião na prefeitura, em um monte de lugar, e, então, diferentemente, o gabinete não é um poupa-tempo, que a pessoa vai lá a qualquer horário, vai ter... Então, quando você precisa falar comigo, você vai marcar um horário comigo, você vai lá no dia e hora, eu vou te receber, né? Sobre a questão dos equipamentos, nas minhas emendas, eu não especifiquei, isso é para comprar isso é para comprar aquilo. Como eu acho que quem tem mais competência para definir as prioridades é a própria secretaria, então eu destinei orçamento para aquele local, coloquei uma intenção de que, seria bom se usassem isso aqui, mas eu não coloquei nenhuma condicionante, nem obrigatoriedade, então fica por conta deles definir conforme a prioridade que a secretaria acha, porque eles estão ali no dia a dia e nós estamos longe, né? Sobre se uma secretaria, a Mariana perguntou, vai receber mais ou menos que a outras, eu acredito que não. Por exemplo, se uma Secretaria de Saúde, né, dos 2.700.000 foi 1.350 lá para o Hospital X, Hospital Y.
a secretaria ela já tinha aquela verba destinada para aqueles hospitais. Se entrou mais dinheiro ali, a secretaria vai remanejar a verba, ela vai tirar dali, ou seja, aquele nível, aquele teto de verba, ele vai ser mantido, ele não pode abaixar, né? Então, uma secretaria vai deixar de receber dinheiro? Não, mas se ela receber a mais, com certeza o executivo vai tirar dinheiro dali para remanejar para outro lugar. Então, essa é a visão que eu tenho. A questão da fiscalização, como a Débora já colocou, é mais efetiva sendo feita pelo vereador. Existe um projeto que já foi protocolado na Câmara para que seja colocado de forma transparente no site todas essas destinações, valores, para onde foi e para qual vai ser usado, mas, como a Cláudia mesmo já falou, é uma informação básica ali. Para você ter informação de detalhes, se realmente aquilo que está lá no site realmente foi feito, só você ir no in-loco e verificar, né? Não tem outro jeito. Então é isso, acho que eu não esqueci de nada. Obrigado. Obrigada, vereador. 5 minutos, vereador Paulo Búfalo. Não, pode ser. Estão ouvindo agora? Sim. Desculpa aí, gente. As coisas. Bom, mas eu queria iniciar pela pergunta da Mariana. Um dado, Mariana, que concreto. As emendas impositivas vão repor o orçamento da Secretaria de Cultura, por exemplo, que é uma das únicas que estava tendo o recurso reduzido aqui na cidade. Tem os motivos, tem a emenda estadual que não virá, enfim, ou que já veio para o Centro de Convivência, mas isso nós já temos concreto. Eu diria assim, quase nas últimas 2 décadas, 1 década e meia, a ideia do orçamento impositivo, ela, de fato, ela tem essa questão da destinação direta que nós vamos precisar ter instrumentos de fiscalização sobre elas, da própria sociedade. Mas eu diria o seguinte, não é um contrassenso dizer que ela é um instrumento que mexe com o planejamento orçamentário da cidade, é o principal nessas 2 últimas décadas, e que ela poderá dar maior transparência. Por exemplo, como Minha Campinas, ou qualquer organização da cidade de Campinas, ou os próprios vereadores, fiscalizariam uma dotação dita assim, outros serviços de terceiro ou pessoas jurídicas. Esse tipo de dotação está, assim, forrado o nosso orçamento municipal. E há décadas isso. O diferencial é que o orçamento impositivo, ele dirá outros serviços de terceiro, quais serviços de terceiro que serão contratados de fato, o que permitirá, então, aprimorar essa fiscalização. Um segundo aspecto que eu destacaria é que nós vamos precisar fazer um regimento, depois dessa primeira experiência, que possa nos indicar alguns caminhos. Nós, por exemplo, fizemos uma opção de não destinar recursos para entidades vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência. Por quê? Porque eles não estão precisando. Eu posso citar aqui 10, 20, 30 que estão precisando. Mas o Conselho de Assistência, ele precisa ser ouvido. Então, ano que vem, é prioritário que esses conselhos se manifestem. Esse ano nós recebemos as demandas da prefeitura e fomos atrás dos conselhos para pegar as opiniões. Ouvindo a comunidade, nós fizemos uma gestão junto com a prefeitura para encaixar demandas da comunidade dentro dos programas que a prefeitura estava oferecendo. E essas foram opções diferenciadas entre os parlamentares. Eu sou
otimista com isso. Acho que vai mexer tanto com a condição de transparência, como vai exigir da Câmara Municipal um empenho maior de fiscalização, elaboração e de escuta da comunidade, inclusive. Porque vocês, a minha Campinas, dando visibilidade a isso, é natural que um conjunto de entidades que acompanham vocês vá pressionar a Câmara Municipal agora para poder, inclusive, recorrer a essas emendas. Então, Vereador, eu estou otimista. Se puder concluir. Eu concluo com isso. Eu estou otimista e estou procurando, assim, contribuir muito para aprimorar essas coisas, né? Mas confesso que esse ano aqui está sendo um ano de aprendizado, enfim, e acho que tem muita coisa a melhorar aí nesse processo. Muito obrigada, vereador Paulo Búfalo, obrigada também pela presença, acho que foi importante para essa conversa. A gente está meio que para a nossa finalização e não tem mais inscrições, acho que tem uma inscrição minha, então acho que eu vou fazer a pergunta, que acho que dialoga com essa resposta que vocês tiveram, e aí como a gente não tem mais inscrições, eu vou passar para cada vereador fazer então as suas considerações finais, os agradecimentos para a gente poder fazer o encerramento, às 18 horas, ou enfim. E agradecer muitíssimo já também a presença de todas as pessoas aqui, a disponibilidade dos vereadores prontamente em participar, essa abertura. Agradeço imensamente mesmo, em nome da minha Campinas e da cidade também, e das pessoas aqui presentes, que puderam também estar aqui para colaborar. E aí acho que o vereador Paulo Búfalo traz um pouquinho de algumas soluções, né, para os nossos questionamentos, né, que como que a Câmara vai lidar com isso, né, a questão de um regimento interno, talvez, criar critérios, né, ou mecanismos de como fazer isso com mais lisura, né, dentro do orçamento anual da cidade. E aí acho que uma dúvida que ficou também aqui para a gente sempre foi, né, como que tem sido a leitura, né, de cada mandato para fazer as suas priorizações? Embora não seja muito recurso, acaba tendo um valor ali, né? E se isso tem que estar necessariamente, né, atrelado talvez ao programa do governo, né, a um plano de metas, a um planejamento estratégico da cidade, né? Se na hora dessa priorização esse ano foi feito dessa maneira, né? Como que um vereador prioriza uma entidade e não a outra, que também é um processo muito difícil, né? Quais são os critérios, as considerações, qual que é essa análise de conjuntura que a Câmara está fazendo para destinar uma secretaria e não outra, né? Isso também acho que é um grande problema que a gente vê, porque minimamente o executivo tem, né, um plano de desenvolvimento estratégico e os vereadores não, né? Enquanto isso também pode prejudicar aí na implicação desse orçamento, que se a gente for somar de todo mundo também o montante é bem considerável, né? Que são os 90 milhões. Enfim, como é que vocês lidam com isso, né, nesse primeiro momento? A opinião de vocês e também já com as considerações finais para a gente ir para o fechamento. Eu começo com a vereadora, então, Débora Palermo, e aí acho que 2 minutinhos para a gente cumprir o horário. Eu vou tentar. Ou 3. Olha, eu acho que é como o Paulo falou, ainda para nós esse ano foi uma novidade, né? Então, longe da gente ter conseguido acertar. Eu acho que tem muito que aprimorar. Eu acho importante essa conversa e talvez emendas em grupo de vereadores para atender demandas importantes da cidade. Porque sozinho a sua emenda é pouca, mas se você junta um grupo de 4, 5 vereadores, você pode atender uma demanda importante, por exemplo, de um hospital ou de uma política pública que a cidade necessita
que seja atendida, né? Eu acho que o controle e a avaliação é importante, temos que achar esse mecanismo, né, de controle, de acompanhamento dessas emendas. Um deles é o vereador, mas a população também, e da visibilidade de quando foi cumprida. Eu acho que a prestação de conta, nós estamos aqui todos os 33 a serviço da população, então nada mais correto, mais justo do que a gente sempre prestar conta de tudo que a gente faz aqui, né? Então, da transparência, da visibilidade, quando começou a obra, quando terminou, foi atendido, não foi, eu acho que faz parte dessa leitura aqui da Câmara, tem que ser assim, e a responsabilidade no uso dessas emendas, né? Eu acho que isso é primordial, eu acho que os vereadores têm que sempre ter esse olhar macro, não micro, né? Mas para a cidade toda, para atender aquilo que é mais importante para a população. É isso, eu agradeço a minha Campinas, em nome da Cláudia, da Mariana, que estão aqui nessa tarde, a presença de todos, cumprimento meus companheiros aqui, o Paulo Búfalo, o Paulo Gaspar, né, de Câmara, né, e com certeza a gente vai estar sempre aqui disposto a falar, debater e expor tudo aquilo que a população precisa e quer saber. Obrigada, muito obrigada, vereadora. O prazer é todo nosso aqui. Vereador Paulo. Obrigado. Vamos lá. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é mais uma das coisas que lá no começo, primeira pergunta, foi um dos motivos que eu votei contra também, é que em Campinas nós temos mais de 600 bairros. Se a gente pensar que nós temos 33 vereadores, o cobertor é curto, né? Então, por isso que é mais um motivo que eu acho que a prefeitura e as secretarias têm mais critérios, têm mais a visão do todo do que o vereador, que vai ter aquela visão do pedaço ali, da base dele, né? Então, queria colocar esse ponto aí que eu tinha esquecido de citar. O critério da distribuição da emenda, eu elenquei saúde e assistência, né, e de cultura e planejamento, foram essas 4 que eu elenquei como as prioritárias, e todas as entidades, hospitais e o núcleo de assistência social, juntamente com a Adriane que está aqui, a gente visitou todos eles, não foi só uma vez, foram várias vezes, então são entidades que a gente acompanha de perto, conhece as pessoas, conhece o presidente, conhece o diretor, e a gente fala todo dia e consegue acompanhar mais de perto como funciona, e a gente sabe a excelência do trabalho que eles fazem, né? Mas a partir do próximo ano, nós vamos adotar o critério que todos os deputados do Partido Novo adotam, que eu acho que bem interessante, esse ano a gente não pensou nisso, estabelecer inscrição para projetos. Então a gente vai abrir previamente, está aberto aqui a inscrição, o projeto da sua entidade, do seu hospital, que seja, aí as pessoas vão lá e vão colocar, preciso de tanto para isso, e aí a gente vai estabelecer um comitê para definir quem são os mais prioritários para ser atendidos aí. Então, mais uma vez, agradeço o espaço, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e continuem assim. Contem com a gente aí. Nós que agradecemos, vereador, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente nessa tarde, a gente agradece demais a presença também. Vereador Paulo Búfalo, acho que tem 2 minutos, se você quiser também responder. Legal. Acho que eu vou então falar dessa questão que você fez ao final, sobre esse planejamento estratégico. Há uma questão que vincula o plano plurianual às nossas iniciativas, porque vocês sabem, nessa ideia do plano plurianual, ele ser elaborado no governo que está fechando para o próximo governo, ou melhor, na verdade, você elabora no início do governo, mas acaba ficando para o próximo, né? E uma coisa que vincula esse primeiro ano é a necessidade do prefeito apresentar um plano estratégico à casa. Isso está na nossa lei orgânica. O que acontece? Esse plano estratégico, ele ainda é muito frágil, assim. Se nós pegarmos, as metas são metas, pequenas metas, não tem uma projeção de planejamento de fato da cidade.
Então, Cláudia, isso nos força, inclusive, a tenta aprimorar esse plano estratégico. Nós acabou de aprovar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para poder criar uma certa regulamentação para as emendas impositivas. Colocaram como um critério, se não tiver no plano estratégico, não dá para executar a emenda. O que ia acontecer é o seguinte, nenhuma emenda ia ser executada, porque o plano estratégico é muitíssimo frágil, não tem... então, nós tivemos que retirar, inclusive, isso. Então, por quê? Porque nós precisamos aprimorar esses dispositivos, inclusive, e a própria Câmara participar desse debate concretamente. Então, é isso. Fico aí à disposição para outros momentos, poder debater com a minha Campinas. A gente agradece também a presença, vereador Paulo Búfalo. A gente agradece muito a presença de todas as pessoas. Espero ter conseguido atingir o intuito desse momento, que eu acho que é a gente pensar um pouquinho, né, nas vantagens mesmo, né, da aprovação das emendas impositivas dentro do orçamento da cidade. Acho que a Débora Palermo e o vereador Paulo Búfalo trouxe um pouco isso, né, uma visão otimista e favorável desse instrumento, uma vez que, pelo que eu entendi, o orçamento do executivo também ele é abrangente, e o nosso plano aí, né, estratégico da cidade também não diz muita coisa, então é de forma um pouco abrangente e evasiva, então é uma forma também talvez de promover um orçamento mais participativo. Por outro lado, né, acho que aí a gente ainda tem muitas críticas em relação ao método, né, de como isso pode ser feito, e que a gente não pode ficar dependendo da boa vontade do vereador que queira publicizar isso ou não, queira abrir o canal de participação ou não, como que a gente melhora, né? Uma vez que a gente não pode voltar atrás, como que a gente melhora esses mecanismos de participação e de transparência. Então, agradecer muito a presença dos vereadores, que eu acho que isso é um dos caminhos, né, da gente poder fazer isso, conversando, dialogando com as pessoas, e também parabenizar, né, quem aí publicizou a indicação das emendas, né, pela própria campanha, né, Vereadores de Milhões, mas também alguns vereadores que colocaram lá nas suas redes sociais, enfim, que estão tentando dialogar aí de alguma forma com a cidade. Parabenizar quem fez isso, e a gente espera que isso continue, né, que não tenha sido apenas pelo momento, né, por ser algo novo, a gente está no primeiro ano, tem mais visibilidade, né, acho que tanto da imprensa quanto das organizações da sociedade civil de controle, mas que isso realmente se torne uma prática, né, do legislativo, para que a gente consiga garantir aí uma certa lisura e transparência, né, e seriedade na indicação desse recurso, para que a gente não fique, enfim, com uma câmera aí que use esse instrumento de uma maneira como a gente tem falado na campanha, né, para troca eleitoral ou para vantagens, né, nas eleições. Então, acho que cabe a gente aqui, enquanto população, continuar acompanhando, olhando e dialogando aí, né, promovendo essa participação mais ativa das pessoas na cidade. Queria agradecer a presença, a gente vai encerrando então, e a gente continua, espero, ano que vem, acompanhando aí também, né, como é que vai ser as implicações, enfim, como é que vai ser para 2023, 2024, os próximos anos. Agradecer a presença. Acho que a gente pode ir encerrando, né, Mari? Muito obrigada. Amanhã tem, então, a votação aí, pelo que eu estou entendendo, do orçamento, né, na sessão. Acho que não está muito aberto esse canal de participação, mas a gente vai acompanhar lá também. Então, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.